Bom dia a todos. Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Altair Silva para que proceda a leitura das atas das sessões anteriores. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores deputados e deputadas. Ata da 98ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 2 de dezembro de 2020, sob a presidência do deputado Júlio Garcia e Mauro Dedandal. Secretaria, deputado Laércio Schuster e Altair Silva. Às 14 horas do dia 2 do mês de dezembro de 2020, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberto o trabalho e convidou o senhor deputado Ismael dos Santos para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o inciso 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Bruno Souza, Gessé Lopes, Coronel Mocelin, Felipe Estevão, Maurício Scudilac e Kendi Nunes. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 15 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Fernando Krellen, MDB, Maurício Scudilac, PL e Neudi Sareta, PT. Em seguida, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente anunciou o próximo horário. Ordem do dia. O projeto de lei número 0009/2020 recebeu emenda em plenário e retornou à comissão. Ex ofício foi aprovado em turno único o projeto de lei número 0323/2020 com emenda substitutiva global. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16 horas e 15 minutos. Para constar, eu, terceiro secretário, lavrei a presente ata. Ata da 30ª sessão extraordinária da Sessão Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 2 de dezembro de 2020, sob as presidências do deputado Júlio Garcia, Secretaria, deputados Laércio Schuster e Altair Silva, às 16 horas e 15 minutos do dia 2 de dezembro de 2020, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Ordem do dia. Foi aprovada a redação final exarada no projeto de lei 0323/2020, ex ofício, após ser discutido pelos senhores deputados Bruno Souza, Milton Robles, Kennedy Nunes, Gessé Lopes, Luiz Fernando Vampiro, Jair Mioto, Ricardo Alba, Vonei Weber e João Amin, e pelas senhoras deputadas Luciane Carminati e Marlene Fenger. Foi aprovado em turno único por maioria, com votos contrários dos senhores deputados Neudi Sareta, Fabiano da Luz e Padre Pedro Baldiceira, e da senhora Luciane Carminati. O projeto de lei número 0182/2020, com emenda substitutiva global. Foi retirada de pauta a mensagem de veto número 0549/2020. Aposto ao projeto de lei número 0244/2019. Foi aprovada em turno único a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição número 007/2020. Foi aprovado em turno único o projeto de lei número 007/2020, após ser discutido pelo senhor deputado Vonei Weber. Foi aprovado em turno único o projeto de lei número 0255/2020. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 17 horas e 23 minutos. Para constar, eu, terceiro secretário, lavrei a presente ata. Ata da 31ª sessão extraordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 2 de dezembro de 2020.
Presidência, deputado Júlio Garcia. Secretaria, deputado Laércio Schuster e Altair Silva. Às 17h23 do dia 2 de dezembro do ano de 2020, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais exaradas no projeto de lei número 0207/2019, 0007, 0255, 0345 e 0355/2020, respectivamente. Também foi aprovada por maioria com os votos contrários dos senhores deputados Neudi Sareta, Fabiano da Luz e Padre Pedro Baldiceira e da senhora deputada Luciana Carminati, a redação final exarada no projeto de lei 0182/2020. Foram aprovadas as moções 557 e 558/2020. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu o requerimento número 1538 a 1541/2020 e comunicou que encaminhará ao destinatário as indicações número 2175 a 2179/2020. Explicações pessoais. Não houve orador inscrito. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra extraordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, terceiro secretário, lavrei a presente ata. É isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Altair. Dou por aprovadas as atas que acabam de ser lidas. Peço à assessoria para que faça a distribuição do expediente. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos. Fará uso da palavra o deputado Ivan Nats. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores deputados, que nos acompanha pelas redes da Assembleia Legislativa. Muito bom estar aqui presencialmente de novo. Queria, antes de usar o tema que pretendo falar com Vossa Excelência, queria dizer que os últimos 45 dias foram muito difíceis para mim. Passei muito mal. Fui para a cama dia 27 de outubro, em pleno processo eleitoral, e fiquei em isolamento durante os 14 dias, em casa, com uma depressão profunda, senhores deputados, dor na perna, dificuldade para respirar, tosse, enfim, terrível. Ainda me encontro bastante convalescido. Na última semana não conseguia nem andar, mas graças à ajuda da minha esposa, graças ao isolamento que fizemos, foi possível já dar os passos para chegar aqui na Assembleia Legislativa e retomar. Esse vírus realmente é um negócio fora da curva, um negócio inexplicável, fundamentalmente ainda porque não há um medicamento específico que cure, que elimine o vírus. Blumenau vem sofrendo cerca de 5, 6 mortes por dia, deputado Lima. Coisa que a gente não teve na primeira, se é que teve primeira onda. As mortes vão aumentando em toda Santa Catarina e é inexplicável, né? Tomara que a vacina venha logo. Tomara que a vacina venha logo, o mais rápido possível, e que Deus nos ajude, né, a enfrentar esse vírus, que evidentemente é muito forte mesmo. Cada pessoa sofre de uma maneira. Confesso que para mim foi muito ruim mesmo. Ainda tenho muita dificuldade de locomoção, a tosse já está passando e a gente está retomando
a nossa vida aí, que é isso que precisa fazer. Quero agradecer a cada um que torceu por mim nesses últimos 45 dias, que torceu pelas mensagens de carinho que recebi dos deputados da Assembleia Legislativa. Praticamente todos os deputados me ligaram. Mostra que realmente nós somos uma família. Muito obrigado. Dito isso, senhores deputados, eu queria trazer uma boa notícia. Pô, se pudesse botar na tela, uma ótima notícia para o turismo, a retomada do turismo, a proposta da retomada do turismo, que instituiu os eixos de atuação, os parâmetros para o desenvolvimento de programas, projetos e ações para a retomada organizada do turismo no Brasil. Um programa do governo federal, fechado em 4 eixos fundamentais, que vão fazer a retomada do turismo. Eu, nesses dias que fiquei em isolamento, pude acompanhar muito a pauta do turismo nacional, a questão internacional. Nós não vamos ter argentinos, uruguaios, paraguaios, chilenos, nesse período de verão aqui em Santa Catarina. Muito obrigado. O governo federal começa a fazer a sua parte. E esse programa Retomada do Turismo, que prevê a prevenção de empresas, a preservação de empresas e empregos no setor turístico, a melhoria da estrutura da qualidade dos destinos, a implantação dos protocolos de biossegurança e a promoção e incentivo às viagens. Pode colocar ali a segunda apresentação, os 4 eixos fundamentais para a retomada do turismo. A preservação de empresas, como eu disse, a melhoria da estrutura e a implantação de protocolos de biossegurança e a promoção de incentivo a viagens. Então, o governo federal começa a trabalhar. O Ministério do Turismo começa a colocar em prática a atividade do fortalecimento do turismo, através desses 4 eixos. E é importante notar que Santa Catarina, não é novidade para ninguém, já é responsável por 14%, 15% do PIB, o turismo aqui no nosso estado. Muito obrigado. Esses 14%, 15% de recursos anuais que circulam em Santa Catarina vão fazer falta. Não fazer falta não só para o trade turístico, não só para quem vive do turismo, mas também para Santa Catarina, porque, na verdade, o turismo é uma grande fonte de retorno de impostos. Ele não é só gerar renda, emprego, mas ele também faz com que gere um volume significativo de retorno de impostos. Então, nós precisamos considerar os protocolos de biossegurança e fazer turismo. Precisamos incentivar a conduta responsável de cada indivíduo e fazer turismo. Precisamos incentivar as viagens pelo Brasil e fazer turismo. Definir medidas de retomada do turismo e negócios de eventos, fundamentalmente os negócios de eventos, que são aqueles que mais movimentam a indústria do turismo, não só de Santa Catarina, mas do Brasil. E adotar políticas que façam com que os nossos viajantes tenham certeza de que serão atendidos com segurança, que vindo para Santa Catarina terão as políticas de proteção da saúde deles garantidas. Então, a Santur, eu faço essa observação aqui, também está trabalhando, a gente sabe disso. Nosso presidente da Santur, o Mané Ferrari, quero mandar um grande abraço para ele, sei que está se esforçando muito, mas nós precisamos avançar, a Santur precisa avançar, precisamos fazer rápido, e nós aqui na Assembleia Legislativa, através da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, estamos trabalhando para ajudar a Santur, ajudar o trade turístico, a FEComércio, o SEBRAE, SENAC,
todos aqueles que querem fazer turismo de qualidade em Santa Catarina e no Brasil. Então, a Assembleia Legislativa é parceira, a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, está à disposição de ajudar todos aqueles que querem fazer a retomada do turismo com segurança. Por falar em retomada do turismo de negócios, um grande desafio, senhor presidente, senhores deputados, a abertura do Centro de Convenções de Balneário Camboriú, que, como vocês sabem, restou deserto, isso é muito ruim. Dito isso, queria, por fim, convidar o governo do Estado a dar uma voltinha na rodovia Dr. Pedro Zimmermann, lá em Blumenau, deputado Altair, deputado Lima, deputado Nadal. A rodovia Dr. Pedro Zimmermann, que é a segunda rodovia mais perigosa de Santa Catarina. É buraco em cima de buraco, lá na Itopava Central, da região da Vila Itopava até o chamado Trevo da Mafisa. É inacreditável o volume de buracos na rua Dr. Pedro Zimmermann. Aquela proposta do governo, aquele convênio, aquele acordo que seria firmado para recupera Santa Catarina, que era das rodovias, parece que não chegou no Vale do Itajaí. Principalmente não chegou lá na rua Dr. Pedro Zimmermann, em Blumenau, o traçado da SC-108. Então, eu queria pedir aí para o pessoal da manutenção, do governo do Estado, pessoal da infraestrutura, que dê uma olhadinha lá para a SC-108, a rodovia Dr. Pedro Zimmermann, lá em Blumenau, na Itopava Central, principalmente no trevo entre a Vila Itopava e o trevo da Mafisa, porque a coisa está feia, está perigosa, e a comunidade lá precisa da atenção do governo do Estado. Afinal de contas, aquela é uma rodovia estadual, a rodovia Dr. Pedro Zimmermann. Então, fazer um recapeamento urgente, ou uma operação tapa-buraco lá na Dr. Pedro Zimmermann. Muito obrigado, senhores deputados. Ainda em breves comunicações, fará uso da palavra deputado Jair Mioto, na sequência, deputado Sargento Lima. Senhor presidente. Pode ser pela ordem agora, senhor presidente, rapidinho? A senhora quer fazer uso da palavra ou quer falar sobre o assunto que estava em tela? Rapidinho. Eu posso te escrever no horário do partido, deputada Ada, aqui na sequência. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero apenas tangenciar aqui 3 assuntos relevantes dessa semana. Nós tivemos uma situação, 2 situações que afetam a população catarinense. Primeiro, essa situação do aumento da Celesc, que a Justiça acabou concedendo o aumento, eu não sei como, de 8,14% para cobrar cumulativo, retroativo. São situações, senhor presidente, que a população catarinense não consegue entender no meio de uma pandemia, no meio de situação de dificuldade financeira. Então, aqui fica o meu registro de contrariedade com essa situação. Novamente, é o povo que está pagando o preço, vai voltar também agora a bandeira vermelha, e mais esse aumento de 8,14%, uma luta dessa casa que conseguiu postergar esse aumento, conseguimos na Justiça, através do PROCON, da Procuradoria do Estado, mas, infelizmente, tem situações que não tem como explicar o que acontece muitas vezes com intervenção até da Justiça num período como nós estamos vivendo, deputado Altair. É algo que realmente nos deixa muito indignado o que está acontecendo nesse ramo. Também, senhor presidente, a taxa de fiscalização do transporte de passageiros, que continua esse imbróglio, e as pessoas tendo que pagar R$ 130, os empresários, empreendedores, por cada ônibus ou cada veículo, e também sendo cobrado abril, maio, junho, julho e agosto, 5 meses em que o setor estava parado. Então, algumas situações que não dá para entender. Nós estamos fazendo um apelo, falei com o secretário Paulo Eli, com o secretário Vieira, com agora o secretário da Casa Civil, Heron Jordani, e o governo está estudando uma maneira para que, o pedido é para que suspenda, para que cancele isso, mas a Aresc, novamente, essa situação dessas agências e com as agências reguladoras, está
tendo dificuldade para liberar isso, ou que pelo menos seja postergado, parcelado, mas, enfim, são situações que complicam a vida da população catarinense. Fica aqui a nossa manifestação contrária a esses aumentos, como fomos contrários também ao aumento do pedágio, que era para R$ 3,90. Então, são situações que a população acaba tendo que pagar o preço. Então, nossa manifestação contrária a todos esses aumentos aqui. Também, senhor presidente, quero agradecer aqui o empenho dos senhores deputados, senhoras deputadas, membros da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Nós tivemos a última reunião na terça-feira dessa semana, tivemos quase 2 horas de reunião e apreciamos 29 projetos de lei, todos os pareceres prontos. Então, quero agradecer o empenho da deputada Ada de Luca, deputada Luciane Carminati, deputado Bruno Souza, deputado Felipe Estevão, deputado Marcos Vieira e também deputado Vampiro, que também está passando por um momento de dificuldade de saúde, mas também providenciou todos os pareceres e nos permitiu zerar a pauta da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Agradecer o empenho de todos os deputados. A comissão está 100% em dia com todos os projetos apreciados, com toda a missão que nos foi conferida pelos demais colegas e pela sociedade em dia, fazendo o nosso trabalho. Então, agradeço os deputados, o empenho de todos, e fica o nosso registro da nossa indignação com relação a tantos impostos e taxas e aumentos que têm sido colocados sobre a população catarinense. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Sargento Lima. Muito bom dia, senhor presidente, senhor secretário, deputados que estão aqui presentes hoje no plenário, aqueles que nos acompanham de forma remota, servidores, aqueles que nos acompanham pela TVAL e também nos ouvem pela Rádio Digital Alesc. Eu não iria fazer uso da palavra hoje, mas me sinto na obrigação, e detalhe, motivo de grande alegria, por estar recebendo aqui no plenário hoje, aqui de volta, né, restabelecido praticamente, o nosso deputado Ivan Nates, né, passou por 2 situações adversas, né, uma eleição e um Covid. Não é para qualquer um, ainda mais quando as 2 são ao mesmo tempo, né. O deputado Ivan Nates é muito mais do que um simples amigo ou colega de trabalho aqui, um irmão, pessoa que eu tenho em altíssima consideração mesmo, pessoa que eu admiro o trabalho dele, um verdadeiro trator para trabalhar, sempre falo isso, brinco com ele, né? Quando ele está entrando ali pela porta, eu falo assim, lá vem o trator, vem atropelando, né? Sempre com pautas muito importantes para o estado de Santa Catarina, com pautas muito importantes para a região do Vale. Então, que alegria poder ver o senhor restabelecido aqui, deputado, sabe? E como eu digo, um irmão, né? Um colega mesmo de trabalhos, e a gente começa a se espelhar naquelas pessoas quando a gente chega novo aqui dentro aqui, que tem uma característica mais forte, né? E diz que os bons se agregam, né, naturalmente. Então, acaba acontecendo isso aí no trabalho da gente acaba... Eu me espelhei muito no teu trabalho, tá, deputado Ivan Nates? E acompanhei de longe ali, teve até em cadeira de roda, né? Essa doença não é para brincar com ela, não. A gente nunca menosprezou os efeitos dela. Simplesmente a gente trata uma doença como doença, né? E não como um problema político. Isso é verdade. Vi que o senhor cercou de todos os cuidados, sempre, né? Utilizando-se dos equipamentos que pode. Mas, enfim, é um vírus e o vírus foi feito para ser contraído. Se falar bem a verdade, é para isso que ele existe. Isso acabou sendo acometido, como muitos catarinenses estão passando por essa situação. Mas nós temos algo muito importante, eu tinha algo muito importante para dizer hoje, é que e gostaria de refletir, que as pessoas refletissem junto comigo. Se você pedir para uma criança de 8 anos desenhar uma empresa, entregar uma folha de papel para ela e falar assim, desenhe uma empresa, ele vai fazer aqueles 6 risquinhos lá e uma chaminé saindo fumacinha. O conceito de empresa para uma criança de 8 anos é isso. É uma fábrica que tem uma chaminé, que sai fumaça e que é feito algo lá dentro. Lá. Até se admite que uma criança de 8 anos pense dessa forma, mas um adulto não pode. Quando você vê uma pessoa, 2 pessoas no canto de um barzinho tocando um violão, né, mexendo no som ali, alegrando aquele ambiente, aquilo ali é uma empresa.
Aquelas pessoas ali têm CNPJ. Quando você vê um hotel aberto, aquilo ali é uma empresa, embora ela não tenha uma chaminé saindo fumaça do telhado dela ali, aquilo ali é uma empresa. A hotelaria é empresa. O ramo de hotelaria é formado por empresa. Quando você passa na frente de uma propriedade rural, tem gente que pensa que a pessoa está ali por hobby ou por lifestyle, é um estilo de vida que o cara escolheu. Aquilo é uma empresa, ele tem que acordar, ele tem os afazeres dele, ele tem funcionário, ele tem conta para pagar. Então, quando a gente começa a ver assim, que gestores públicos começam a acreditar que empresa é somente um lugar que tem um pátio, um caminhão entrando dentro e saindo com um produto manufaturado, beneficiado, com uma chaminé, enfim. Empresa não é só isso. Quando você passa na frente de uma escola, aquilo é uma empresa. O dono da escola ele está preocupado, né? Como que ele vai contratar os funcionários dele no ano que vem, né? Então, quando os gestores públicos começam a ter a mentalidade de uma criança de 8 anos, a gente começa a ir para um caminho muito perigoso. A criança de 8 anos é quando ela se sente assustada, à noite ela se esconde. Né? O papai não, ele se preocupa lá, o adulto ele se preocupa em trancar a janela, em soltar o cachorro, em ligar o alarme, fazer uma série de outras providências para a segurança dele. E a criancinha não, ela tenta se esconder embaixo da coberta à noite ali, com medo de uma figura imaginária que possa sair do armário, enfim, lá e devorá-lo. Né? Então, eu peço, inclusive para o governador, para esses prefeitos aí, eu não sei se eles estão vindo com alguma mágoa da eleição que teve agora, esses que permanecem ainda no cargo, né? Porque fica ressentido, às vezes o objetivo dele não era aquele. E não se desconta esse tipo de coisa na sociedade, poxa vida. Não se desconta. Essas medidas restritivas elas têm que ser baseadas em ações científicas e não no achismo. O vírus, ele continua sendo vírus 24 horas por dia, ele não trabalha só um determinado horário. O vírus, você contrai ele tanto em pé quanto sentado. Eu estou tentando entender a lógica de algumas ações de alguns municípios aí de medidas restritivas e, de verdade, eu não estou conseguindo. Como eu disse, eu não sei se é por ignorância ou por maldade, ou se são as duas coisas juntas, ou se, como eu disse, é um sentimento de vingança por não ter sido contemplado da forma que achou que seria nas urnas. Nós temos para o ano que vem aqui situações complicadas. Nós votamos aqui para apoiar esse governo que disse que muitas vezes, ano passado, nós não trabalhamos a favor dele, um empréstimo em moedas estrangeiras. Lembram disso? Bem no iniciozinho do ano, feito em dólar. Naquela época ali o dólar estava valendo exatamente metade do valor que ele está valendo hoje. E ele vai ter que ser pago em 2021. O pico do desemprego de junho e julho foi em agosto. Vamos lá, agosto, setembro, outubro, novembro. Quem foi demitido no pico do desemprego está recebendo a última parcela do salário-desemprego agora em dezembro. Nós temos a dívida do Estado que foi anistiada no passado, ela não foi, olha, o presidente falou assim, ó, não precisa pagar, vai ter que ser paga. Ano que vem. São as coisas que nos aguardam para 2021. Vamos para a próxima? 320, 330 mil desempregados que estavam ali. Opa, tem mais um probleminha. Vamos tentar lembrar? Encerra-se em dezembro agora o auxílio emergencial do governo federal. Se a gente conseguir fazer uma lista do que nos aguarda para 2021, ela fica muito substanciosa para não gerar problema para as pessoas, para não gerar preocupação para quem é um gestor público. Nós estamos vivendo essa madrugada aqui, 2020 foi um ano duro, pesado. Nós tivemos ali no começo do ano, agora na metade do ano, um ciclone bomba, tivemos estiagem no oeste. Essa madrugada aqui, não sei se todo mundo acompanhou o que aconteceu na região do Vale ali, viu? Regiões sem luz, novamente, mais uma tempestade muito forte atingiu o estado essa madrugada do dia de hoje, muitas regiões sem luz. Tudo isso, todos esses prejuízos, eles vão vir e vão pagar lá em 2021. Nós vamos iniciar esse ano sem o auxílio emergencial, sem o salário-desemprego. Então, o gestor público, como eu disse,
tem que parar, né, de agir por vingança, por maldade ou por ignorância, ou de se comportar como uma criança de 8 anos, que se esconde dos problemas, ou quer tapear os problemas. Eu não sei de onde essas restrições vão levar. Seria muito mais fácil hoje se nós tivéssemos com os 200 respiradores comprados ali, pronto para ser utilizado. Ia facilitar ou não ia, deputado Ivanates? Se eles estivessem lá pronto para ser utilizado, ia. Ia facilitar muito se a gente tivesse, não os 1000 leitos, como se fosse uma coisa bíblica, né? Eu criarei 1000 leitos. Né? Se ele tivesse feito 50 leitos, estava bom. Me permite? Pô, fica à vontade. Deputado Lima, e a pergunta que não quer calar, né? Cadê os 33 milhões de reais? Essa pergunta... Onde é que estão os 33 milhões de reais? Vão prender os assaltantes que roubaram os lá em Criciúma e não vão dizer para a gente quem roubou os 33 milhões de reais de Santa Catarina. Cadê os 33 milhões de reais dos respiradores? Ficaria mais fácil se a gente tivesse com esse dinheiro no caixa também, para ser utilizado hoje. Enfim, são questionamentos que as pessoas fazem para nós, deputados, na rede social, nos perguntam, né? Seria mais fácil se tivesse investido pesadamente, que você tem que mudar a consciência das pessoas. Dentro de fábrica, dentro de empresa, dentro de escola, o risco de contaminação é mínimo, porque lá é controlado. Onde não é controlado... Aí sim que eu digo que o governo tem que entrar com uma campanha muito forte mesmo ali, em relação àquilo que acontece nas praias. Não é verdade? Tem lugar que está bem balizado, mas tem lugar que não. Ah, mas dá trabalho para fazer. É pago para fazer isso. Se fosse fácil, não precisava ter governo. Se fosse fácil, não precisava ter legislativo, executivo, judiciário. Se todo mundo tivesse esse entendimento, não precisava, mas precisa. Se fosse fácil, qualquer um era. 30 segundos, deputado, para concluir. Enfim, mais uma vez, reiterando a minha alegria de estar aqui de novo do lado do nosso colega, o deputado Ivanates, aqui, meu amigo, meu irmãozão, feliz de poder contar agora com o senhor aqui novamente, aqui, apesar que de forma remota, mesmo em campanha, sempre esteve aqui presente, aqui participando. Seja muitíssimo bem-vindo, né? Foi um presente de Deus para a gente aí te ver recuperado dessa forma que o senhor está, senhor deputado. Obrigado, deputado Lima, obrigado pelas palavras de carinho de Vossa Excelência. Da mesma forma, desejo saúde plena, deputado Ivan, e bom retorno aí, presencial. Deputada Ada De Luca, Vossa Excelência já está falando no horário do MDB e tem o tempo de 13 minutos e 30 segundos. Entramos no horário destinado aos partidos políticos. Não vai precisar de tanto. Bom dia, caros colegas, bom dia, presidente, bom dia aos ouvintes da Rádio Alesc e da TVA. O que eu quero fazer aqui agora, que vai ser rápido, tá, é que eu tenho recebido, presidente e caros colegas, também é um grande prazer, né, de ver o nosso colega de volta, né, quando eu vi sendo empurrado na cadeira de roda, eu levei o maior susto, mas graças a Deus já está aí firme e forte, um pouquinho de tosse, que isso aí é uma sequela que vai ficar mesmo por um período, o senhor deve saber, né? Mas, graças a Deus, no mais está tudo sob controle. Desejo saúde para todos nós. Bom, como eu estava falando, lá no Sul, de vez em quando me liga um secretário de saúde de um município. E aí me informo na secretaria, como é que está, como é que não está. Bom, mas agora chegou no ápice, no auge, no transbordouço, tá? De Covid. Então acabou de me ligar o secretário Acélio Casagrande, que muitos dos senhores conhecem, inclusive o doutor Vicente conhece, que é secretário de saúde na cidade de Criciúma, né? Já foi secretário de saúde do Estado, é uma pessoa de muita responsabilidade com a saúde do nosso povo. Então, a Acélio me ligou desesperado, mas desesperado mesmo, tá? Pedindo, implorando que eu falasse aqui na tribuna, falasse aos colegas que o governo do Estado e o secretário de saúde, no qual ele tem um bom relacionamento, né? Tá tudo muito moroso, tudo muito lento, e tem que apresentar urgente e urgentíssimo um plano para os próximos meses, com leitos de UTI e respiradores.
né, essa explosão que a gente sabia que ia acontecer, tá? Ela aconteceu de maneira devastadora, tá? Lá no sul de Santa Catarina. Então, é uma coisa que a gente está implorando, porque já chega a ser implorar, né? Ao secretário de Saúde e ao governador Carlos Moisés, tá? Para que volte a olhar aos leitos, porque tem que liberar, tem todo um protocolo, tem todo um processo para essa liberação. E respiradores. Amanhã vão abrir ali num bairro chamado Rio Maina, né, leitos de retaguarda, tá? E semi-UTIs. Resolve? Pouco, porque isso é uma espera para levar para a UTI, para ir para a UTI. Estou falando certo, doutor Vicente? Oh, então tá bom. Entende? Então, esse apelo eu quero deixar aqui no ar, graças a Deus também no horário do meu partido, para que o meu partido também, cada parlamentar, abrace isso aí na sua região, exigindo isso, porque vai piorar. Não adianta dourar pílula, não adianta fazer de conta, não adianta dizer, vamos ver, estamos tomando providência, estamos estudando, estamos desenhando. Tudo isso era para ter feito, porque todos sabiam que ia explodir essa onda. E aí já estamos ceifando vidas, né, deixando pessoas doentes, sem UTI, e isso não pode acontecer, tá? Então, esse apelo que eu queria fazer, pelo amor de Deus, secretário, pelo amor de Deus, governador, olhe, direcione, foque só agora em leitos de UTI, por causa do protocolo todo que tem para instalar, né? O doutor Vicente sabe disso, depois até explica melhor do que eu, tá? E os respiradores. Lá no sul está faltando em todos os hospitais, está faltando leite e respirador. E qualquer dúvida, o secretário de Saúde, tanto o governador também, pode ligar para o secretário Acélio Casagrande, que é secretário de Saúde, já foi secretário de Saúde do Estado, volto a repetir, e hoje é secretário de Saúde do município de Criciúma. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo horário pertence ao bloco parlamentar PP, PSB e Republicanos, pelo tempo de 5 minutos e 30 segundos. Fará uso da palavra o deputado Altair Silva. Muito bom dia, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu quero aqui agradecer a oportunidade de fazer uso da palavra na manhã desta quinta-feira, nesta sessão, dar as boas-vindas ao retorno do deputado Ivan Nath, que se restabelece da Covid. Seja bem-vindo, amigo, você contribui muito com esse parlamento. Saudar também o deputado Lima, que participa dessa sessão, todos os deputados que estão online, saudar todas as deputadas também. Nós temos hoje uma agenda no Grande Oeste, começando em Chapecó, com o governador Carlos Moisés da Silva, uma agenda muito esperada, principalmente para os cidadãos de Xaxim, Xanxerê, Cordilheira Alta e Chapecó, que é a ordem de serviço da adutora que vem do rio Chapecózinho para abastecer de água esses 4 municípios. Uma obra orçada em mais de 250 milhões, em que o Estado vai aportar com recurso próprio. Olha, há quantos anos eu não vejo o Estado tomar uma decisão de tamanha envergadura e, mais importante, tomar essa decisão de investir com recursos próprios, né? Isso realmente é um motivo de muita gratidão e é um reconhecimento de que o governo do Estado está fazendo o seu dever de casa, com o enxugamento que fez no início do ano, no início da legislatura, do enxugamento da máquina pública, a redução dos cargos comissionados, e fez com que um Estado enxuto pudesse recuperar a sua capacidade de investir com recursos próprios. Então, vai aqui o nosso reconhecimento ao controle de gestão e à boa eficiência da máquina pública, também
um reconhecimento ao secretário da Fazenda, Dr. Paulo Eli, que vem gerindo as finanças do Estado com mão de ferro, administrando em diálogo permanente com a Assembleia Legislativa, que permitiu com que o Estado hoje passasse a ter superávit financeiro e fazer investimento com recurso próprio. Essa é a obra mais comemorada que podemos ter, porque nos últimos 20 anos, praticamente, as obras realizadas pelo Estado sempre foram frutos de financiamento. E agora, além de estar pagando as dívidas para baixar o estoque da dívida do Estado, o Estado está conseguindo fazer investimento com recurso próprio. Além de que, este governo tem honrado as emendas impositivas desse parlamento. Então, aqui vai outro reconhecimento, que em governos anteriores as emendas impositivas dos deputados estaduais eram simplesmente ignoradas. E agora existe esse reconhecimento das emendas dos deputados estaduais para chegar aos municípios que mais precisam de recursos, aquela obra importante que precisam a destinação de verba parlamentar para que pudéssemos executar importantes obras no município. Então, eu quero fazer esse reconhecimento, né, essa parte muito positiva que nós estamos tendo com as finanças públicas estaduais. A vinda do governador ao Oeste, anunciando obras estruturantes para a questão da estiagem, é fundamental para a economia da nossa região. Nós precisamos, na verdade, uma ação urgente da Secretaria da Agricultura para ontem. Para a semana passada, essa ação já deveria estar acontecendo, que é a redistribuição de sementes através do programa Troca-Troca para as cooperativas, casas agropecuárias credenciadas e também através dos escritórios da EPAGRE, para que os produtores possam fazer o replantio do milho, para ter silagem para o gado de leite, para ter a produção de milho. Ainda está há tempo para nós termos uma boa safra de milho, e para isso precisamos fazer o replantio. Essa é uma ação urgente que esse parlamento está cobrando, para que nós possamos junto construir uma política de atender o agricultor com eficiência, agilidade e dando a devida atenção a quem trabalha e produz e que geram as riquezas do agronegócio de Santa Catarina. Estaremos hoje em Chapecó, amanhã estaremos lá em Pinhalzinho, na terra do deputado Fabiano da Luz, onde vamos ter a oportunidade de visitar algumas das propriedades atingidas pela estiagem, e tenho a certeza que o governador Carlos Moisés, sensível como é, com toda a sua equipe de governo que estará lá, vamos dar um alento e um ânimo para a economia do Grande Oeste de Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo horário pertence ao Partido Novo, tempo de 5 minutos. Próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, pelo tempo de 15 minutos. Fará uso da palavra o deputado Dr. Vicente Caro Preso. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores parlamentares. As pessoas que nos ouvem pelos canais da imprensa aqui da Assembleia Legislativa. Eu ouvi atentamente os discursos, principalmente da deputada Ada. Nós estamos, deputada, numa situação muito complicada, com 93,5% da população sob a bandeira vermelha, ou seja, em estado gravíssimo, uma possibilidade enorme de contágio. São índices que vão piorando à medida que os dias vão passando, e isso tem um reflexo direto sobre medidas que foram relaxadas e o contágio aumentou de uma maneira absurda nesses últimos 30 dias. São 32 mil pessoas, são 32 mil casos ativos. No pico da doença, há alguns meses atrás, que a gente achava que seria o pico, nós tínhamos 10 mil
casos ativos. Então, nós temos 3 vezes mais casos ativos do que quando a gente pensava que tínhamos chegado no inferno, né? Agora é mais embaixo um pouco a situação. Então, a gente apela e apelou ao governador e encaminhou até pelo WhatsApp uma série de sugestões, impressões minhas, pessoais, que depois de a gente ter ouvido algumas pessoas de alto nível da saúde, avaliado também as medidas que foram tomadas em estados vizinhos, realmente Santa Catarina tem tomado uma decisão difícil, a gente sabe, mas tem que se preparar muito bem, porque as festas de final de ano e as viagens de final de ano estão aí. E a rede hoteleira tem registrado uma forte adesão, né, dos hóspedes, enfim, das pessoas que vêm de outros locais do Brasil, e que ficam maravilhados com as nossas ofertas, né, ofertas de beleza naturais e de acolhimento também. Mas, minhas senhoras e meus senhores, eu ocupo hoje a tribuna para falar algo relacionado à minha comissão, a comissão nossa da Assembleia, Comissão de Proteção aos Direitos das Pessoas com Deficiência. E hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, dia 3 de dezembro. Ontem eu percorri vários gabinetes e entreguei no plenário, em alguns locais onde estavam alguns parlamentares, eu não tive condição de entregar a todos, isso eu tentarei fazê-lo na próxima semana. É um quadro que mostra o símbolo internacional da acessibilidade, e foi feito por uma artista plástica de Jaraguá do Sul, e nós oferecemos isso a todos os parlamentares e vamos oferecer também, enviar algumas autoridades que representam entidades estaduais e nacionais, inclusive a primeira-dama do país. Nós lembramos isso porque é importante não apenas um regalo, um pequeno presente, ficou muito bonito, mas, acima de tudo, sensibilizar as pessoas no sentido de nós podermos conviver em paz, em harmonia, com as pessoas que, por uma razão ou outra, ou nasceram, ou através da vida, através de doenças, através de problemas, ficaram com deficiências. Então, é importante que a gente lembre desse dia, e como presidente da comissão aqui da Alesc, eu faço questão de ressaltar a importância dessa data para que todos nós nos lembremos daqueles que a gente convive, que não são poucos, praticamente 20% da população tem alguma deficiência e nós precisamos oferecer as mesmas condições para todos, para que todo mundo possa viver em conjunto, em paz e harmonicamente. Pois bem, ontem, no dia 2, portanto, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu um decreto do presidente Jair Bolsonaro que incentiva a separação de alunos com deficiência no sistema educacional. Agora, essa decisão desse ministro, ela vai ser submetida ao plenário no próximo dia 11 de dezembro. Incrível que essa decisão antecedeu no dia da pessoa com deficiência. Essa política nacional que está sendo pretendida, implementada no Brasil, foi elaborada nesse governo federal e prevê a educação de alunos com deficiência em salas e escolas especiais. Há muitos anos atrás, isso foi oferecido na rede de ensino brasileira como uma novidade, uma grande novidade. Mas à medida que a ciência e também a sociedade foi evoluindo, a tendência é que essa educação, antes em escolas especiais, hoje, o ideal é que seja a educação inclusiva, que seja em sala de aula, em ensino regular, quando for possível, para que as pessoas convivam com
as que têm algum tipo de deficiência. E o resultado é esplêndido, e essa é uma das maiores lições de cidadania que se pode ter. Saber que um amigo, um irmão, uma pessoa que não pode andar, que tem dificuldade para falar, que não consegue escutar, ou que seja, que tenha alguma deficiência mental, possa conviver, e você ajudá-la e saber, de uma maneira ou de outra, entender a dificuldade. O importante para essas pessoas é terem a mesma chance de se darem bem na vida. Todos nós ficamos avaliando medidas que são implementadas através de leis, pareceres, decretos, enfim, o importante é que a gente não esqueça daqueles que não tiveram todas as capacidades para poder lutar por um lugar ao sol. Então, em nome da comissão a que eu pertenço, que sou presidente, eu desejo a todas as entidades representativas das pessoas com deficiência que continuem a luta, que continuem a contar comigo como deputado, com a comissão, com a Assembleia Legislativa. Então, volto a dizer, o quadrinho que eu ofereci em nome da minha comissão, elaborado por uma artista plástica de Jaraguá do Sul, no caso, a senhora Marilene Guise, que gratuitamente fez o trabalho a nosso pedido, que isso não seja apenas um regalo a mais para ficar em qualquer parte do consultório, do gabinete parlamentar ou de qualquer outro local, mas que isso esteja no coração das pessoas. Então, esse decreto que foi baixado pelo presidente Bolsonaro, ele é absolutamente inconstitucional, agora ratificado pelo ministro Dias Toffoli, mas essa é uma avaliação que vai ser avaliada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, era isso, nós fizemos uma audiência no dia 29 de outubro para avaliar, aqui na LESC, de uma maneira virtual, com a participação de milhares de pessoas, com mais de 1.000 comentários, e a decisão, por sua ampla maioria, é que nós continuemos a preservar a educação inclusiva. Esse é o nosso norte, é para isso que nós vamos lutar, e é para isso que nós pedimos o esforço de cada um das senhoras e dos senhores deputados, no sentido de oferecer as condições de dignidade e rechaçar qualquer política segregadora que não inclua todos dentro de um ensino regular e de um convívio absolutamente harmônico com toda a sociedade. Então, era isso, senhor presidente. Eu rogo a Deus que as pessoas estejam sensibilizadas, principalmente nós, que temos esse mandato parlamentar, que temos uma missão a cumprir, que defendamos aqueles que não tiveram, muitas vezes, as mesmas condições, seja por nascimento, seja por algum outro problema contraído durante sua história, de competir em nível de igualdade nessa sociedade. Um grande abraço e estamos juntos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Senhor presidente, registrar que, após nosso pronunciamento agora há pouco, o secretário da Casa Civil, Heron Giordani, já enviou mensagem a esse deputado dizendo que o governo está construindo uma solução para a TFT, que é a taxa de fiscalização do transporte de passageiros, em conjunto com o subsecretário Juliano, também a Aresc, para que, como nós pleiteamos, que seja cancelado através de um decreto de cancelamento, ou pelo menos seja sustado, suspenso ou postergado para melhor análise. Então, registrar a prestatividade e compromisso do secretário da Casa Civil, Heron Giordani, que prontamente já enviou aqui ao celular desse deputado uma resposta. Muito obrigado. Senhor presidente. Sim, deputado Ivan. Também na mesma linha, deputado Mioto, eu queria registrar também que eu já acabei de receber uma mensagem aqui do deputado Heron, do chefe da Casa Civil, deputado Heron, futuro deputado,
Também explicando aí as questões da minha fala, da questão do fortalecimento do turismo, e dizendo que a Santur está trabalhando para adequar a situação e tentar retomar o fortalecimento do turismo de Santa Catarina. Parece que agora a Casa Civil tem Agora vai. Parece que agora a Casa Civil tem efetivamente um representante que faz contato direto com os deputados. Não tenho dúvida que foi uma grande sacada do governador Carlos Moisés. Parece que as coisas vão andar agora, deputado Fabiano. Muito obrigado. Próximo horário pertence ao Partido dos Trabalhadores, pelo tempo de 6 minutos. Fará uso da palavra o deputado Fabiano da Luz. Deputado Mauro de Nadal, senhores deputados e deputadas, a quem nos acompanha através dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa, eu quero aqui comunicar a todos, senhor presidente, que nós protocolamos ontem nesta casa o projeto de lei que inclui o medicamento Zolgensma para o tratamento das crianças com AME na isenção do ICMS aqui de Santa Catarina. Importante frisar aqui que o CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, já havia reconhecido, né, nas isenções, o Spinraza e o Injection. E agora, com a regulamentação da Anvisa ao medicamento Zolgensma no Brasil, nós estamos incluindo o Zolgensma na lista dos medicamentos com isenção de ICMS no estado de Santa Catarina, que é onde é a nossa competência. Nós sabemos que nós temos várias crianças com AME, com atrofia muscular, que precisam de um apoio, precisam de quem olhe por elas. Existem centenas de pessoas em todo o estado de Santa Catarina envolvidos voluntariamente nas campanhas dessas crianças para juntar milhões, em torno de 10 milhões, para bancar o medicamento de cada uma dessas crianças. No estado de São Paulo, a Justiça já determinou para que o Ministério da Saúde pague a diferença do valor que as famílias arrecadaram para conseguir o medicamento, mas também que agora tem uma contestação da própria Justiça, de um juiz, sobre este pagamento do medicamento. Então, o que nós estamos fazendo por Santa Catarina, por estas crianças, é isentar o ICMS desse medicamento para que se reduza esse valor e se consiga chegar a atingir os valores necessários até que o SUS regulamente o Zolgensma, porque, por mais que tecnicamente se discuta a eficácia do medicamento para ser tão caro o resultado que ele traz nas crianças, esta é ainda a única esperança dos pais, da família e das próprias crianças de ter um medicamento que amenize o problema de saúde delas. Então, é pensando nesta questão humana, social, de saúde, que nós estamos fazendo a nossa parte, entrando com esse projeto de lei que isenta os medicamentos de toda a linha do AME, né, seja o Spinraza, o Injection e o Zolgensma, isentos de ICMS para baratear ainda mais o custo e tornar o medicamento mais acessível a essas crianças e ajudar um pouco nessa campanha que todas as pessoas voluntariamente fazem aqui em Santa Catarina, esse coração tão bom que o catarinense tem, que se une para ajudar nos momentos em que as pessoas precisam. Deputado Fabiano, me concede uma parte, por favor? Toda a vida, deputado. Gostaria de uma parte Agradeço. também, deputado Fabiano. Sim, senhor. Agradeço, Vossa Excelência, deputado, pela parte, e também informar Vossa Excelência, essa casa, que esse deputado também entrou com um projeto para que torne obrigatória a realização deste exame, do teste molecular do DNA, AME, da atrofia muscular espinhal, nos recém-nascidos, para a detecção da possibilidade de estar ocorrendo já essa situação com as crianças. E, como Vossa Excelência bem citou, o custo é muito elevado, né? Chega a milhões de reais para o tratamento. Então, esse deputado entrou com um projeto que torna, esse projeto institui a obrigatoriedade da realização do exame teste molecular de DNA em recém-nascidos para a detecção da AME, atrofia muscular espinhal, para um tratamento precoce e minimizar
todo esse sofrimento para as crianças com esse custo tão elevado. Então, parabéns e conte comigo também nesta bandeira, deputado. Obrigado, deputado Jair. Deputado Carlos Preso. Deputado Fabiano, faz alguns dias nós tivemos uma audiência por videoconferência com a vice-governadora, então governadora interina, Daniela Rainer, com o secretário Paulo Eli, secretário da Fazenda, e mais alguns parlamentares, juntamente com familiares da menina Laurinha, de Nova Trento, tocando nesse assunto. A matéria já é pacífica, existe isenção de ICMS para esses medicamentos relacionados à atrofia muscular espinhal, a AME, e apenas iria ser feito uma mudança na possibilidade desse medicamento ser vendido na farmácia. Ou seja, essa transação, esse ICMS não é previsto em lei ainda, mas desde que o medicamento seja importado, o Estado de Santa Catarina foi o primeiro a fazer essa mudança para facilitar já a aquisição desses medicamentos caríssimos. Tudo começou com Spinraza, anos atrás, mas tem o item na lei, eu posso depois conseguir para Vossa Excelência, que já prevê aquele item que todos os medicamentos para serem utilizados são isentos do ICMS. Mas, de qualquer maneira, excelente a sua iniciativa, torna o debate cada vez mais forte. Mais 30 segundos para concluir, deputado. Só queria parabenizar o deputado Fabiano pela iniciativa também, mas dizer que estamos na luta junto para que esses problemas sejam vencidos, que a burocracia não atrapalhe, que as pessoas consigam esse tipo de medicamentos. Obrigado, deputado Carlos Preso. Só confirmando que esse medicamento ele mudou a partir da regulamentação da Anvisa, e por esse motivo é que ele precisa agora de uma nova regulamentação de lei. E apenas para encerrar, aqui os últimos 30 segundos, se o deputado Mauro de Nadal me permitir, a última informação com relação a isso é que nós estamos a um passo do credenciamento do Hospital Regional de Chapecó para aplicação do Spinraza, dos medicamentos com AME nas crianças. Por quê? O hospital já cumpriu todas as suas normas, a Secretaria de Saúde do Estado também já enviou para o Ministério da Saúde, e falta agora só vir o credenciamento para que Chapecó faça aplicação nessas crianças e elas não precisem mais vir a Florianópolis como acontece hoje. Obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, apenas para parabenizar nosso hospital regional, lá o Osmar, toda a diretoria, mas também registrar que acabei de receber contato também, deputado Ivan, do secretário da Infraestrutura, Major Vieira, sobre a questão da taxa de fiscalização do transporte de passageiros, e confirmando que o governo está construindo junto à Aresc, num primeiro momento, a prorrogação, pois o vencimento é agora, foi segunda-feira, em dezembro, a prorrogação desse prazo para, durante esse prazo de prorrogação, estudar uma maneira de resolver a situação. Então, parabéns também ao Major Vieira, governo que está se mobilizando, são novos tempos aqui nesta casa, nessa relação do governo com a Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Próximo horário pertence ao PSL, pelo tempo de 7 minutos. Mas antes, ouço o deputado Fabiano da Luz. Só nos solidarizar mais uma vez com o município de Descanso, que esta madrugada sofreu mais um vendaval, mais destruição lá. Estavam recém recuperando a tormenta e veio mais uma. Próximo horário pertence ao PL, tempo de 8 minutos. Fim do horário destinado aos partidos políticos, passamos à ordem do dia. Pedidos de informação, pedido de informação 757, autor deputado Sargento Lima, solicitando ao chefe da Casa Civil informações acerca das providências judiciais e medidas administrativas efetuadas até o presente momento em relação à dispensa de licitação número 754/2020, em discussão.
Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 758, autor deputado Sargento Lima, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca da estimativa do impacto orçamentário financeiro ao orçamento do Estado com a concessão da verba remuneratória de equivalência dos procuradores do Estado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 759, autor deputado Romildo Titon, solicitando ao presidente Celesc informações acerca das providências tomadas em relação às constantes quedas de energia elétrica em todos os finais de tarde na rua Acelino Pereira, em São José. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 760, autor deputado Ivanates, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil e da Fazenda informações acerca da obra da SC 108. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 761, autor deputado Kennedy Nunes, solicitando à Secretaria de Estado da Administração informações acerca do concurso público edital número 1/2019. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 762, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública a cópia do convênio assinado pela Polícia Civil e pela Ordem dos Advogados do Brasil, que prevê salas para advogados em delegacias de polícia. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 763, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do contrato relacionado à iluminação cênica da Ponte Hercílio Luz. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 764, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil cópia do ato que formalizou a solicitação ao governo federal para a implantação de 7 escolas ESIM em Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informações 765, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do planejamento de investimentos no abastecimento de água do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 766, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca dos investimentos em infraestrutura e mobilidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 767, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca de linhas de crédito e investimentos disponibilizadas pelo Estado aos empreendedores. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 768, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da ativação dos 205 leitos de UTI que estão desativados em Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 769, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do investimento do Estado para amenizar o impacto da estiagem sobre a população. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 770, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da proibição de funcionamento de arenas esportivas particulares. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 771, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca das medidas que estão sendo tomadas para que o grave crime ocorrido no município de Criciúma, no dia 1º/12, seja solucionado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 772, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações mais precisas acerca do pedido de informação número 717.5/2020. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 773, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca das medidas que estão sendo tomadas por parte do Poder Executivo Estadual para sanar a ocupação de 100% de leitos de enfermaria para pacientes com Covid-19 em o Balneário Camboriú. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra.
Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 774, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da existência de servidores percebendo função gratificada no âmbito do Poder Executivo Estadual que não sejam efetivos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 559, autor deputado Felipe Estevão, manifestando reconhecimento e desejando pronto estabelecimento de saúde do soldado da Polícia Militar Jefferson Luiz Esmeraldino, de Criciúma, pelo destacado ato de bravura e superior senso de dever no enfrentamento do assalto à agência do Banco do Brasil daquela cidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 560, autor deputado João Amin, manifestando aplausos ao prefeito Ademir Magnin pelo relevante trabalho prestado à comunidade do município de Cocal do Sul. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 561, autor deputado João Amin, manifestando aplausos ao magistrado Emanuel Schenkel, do Amaral e Silva, pela conquista do primeiro lugar na categoria juiz do 17º Prêmio Inovare. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 562.0/2020, autor deputado João Amin, manifestando aplausos ao sacerdote Padre Pedro José Keller pelos 60 anos de ordenação sacerdotal. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 563, autor deputada Luciane Carminati, manifestando apoio à aprovação do projeto de lei 4.078/2020, que tramita na Câmara dos Deputados. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica e defere os seguintes requerimentos. Requerimento 1542 a 1551. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 2180 a 2187. Fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Neste horário não temos nenhum deputado inscrito. Esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.